E você tem visto tanto o ex-presidente Lula quanto o presidente Michel Temer reclamam de perseguição. Os dois querem desqualificar o autor das denúncias, os autores. Vamos falar com o Alexandre Garcia em Brasília, porque os argumentos não convenceram o Supremo, no caso do Temer, né? E ele já se prepara para enfrentar a segunda denúncia, como a gente viu, deve chegar hoje, né, Alexandre? Bom dia para você. É isso. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana, né? A alegação de suspeição por parte do presidente Temer perdeu, como era óbvio, né? Como lembrou o decano, o ministro Celso de Mello, dizer que o Ministério Público tem que ser isento é como dizer que a defesa tem que ser isenta. Ora, quem tem que ser isento é o juiz. A defesa defende e o Ministério Público acusa. Aí deu 9-0. Né? E o que provocou essa questão toda, um dos motivos, é um uso que está se espalhando por aí, né? O linguajar fora dos autos, como lembrou ontem o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp. Já na primeira instância, em Curitiba, um ex-presidente da República já condenado depois, de novo, em outro processo. O ex-presidente, desta vez, chegou com mais peso emocional sobre ele, né? Com um linguajar mais tenso. Né? É que, além da condenação no caso do triplex, o depoimento da semana passada de seu ministro da Fazenda, Antônio Palocci, teve um peso enorme. Né? Então, tensão aí não apenas pelo que disse Palocci no processo, né? O processo que estava em pauta, que é o mesmo de ontem, mas pelo que se dispôs a dizer nas demais ações. E como vimos, Lula contra-atacou, afirmando que Palocci deveria assumir seus erros e não envolver os outros, né? Lula se queixa de que os outros o envolvem e nunca querem assumir seus próprios ilícitos. Talvez um momento de mais tensão tenha sido quando o réu quis discutir com o juiz Sérgio Moro sua condenação anterior pelo triplex. Aí Moro não alimentou a discussão e lembrou que o recurso de Lula está no Tribunal Regional. Foi um dia em que, como salientou a presidente Carmen Lúcia, as instituições mostraram que estão funcionando. Aliás, ouvimos há pouco a ministra afirmar que nas instituições, né, Justiça, Ministério Público, podem mudar os nomes, mas não mudam os rumos. Ana e Chico? É o que esperamos. Obrigada, viu, Alexandre? Até mais. E falando mais agora do que pesa contra o presidente Michel Temer, o doleiro Lúcio Funaro contou em detalhes como pagou R$1 milhão de propinas, R$1 milhão em propina. Ele pegou esse dinheiro numa caixa e era destinado a Michel Temer. E Juliana Funaro contou também que Temer tinha vários assessores para repartir a propina. Ana, o Funaro foi bem didático, sabe? Ele explicou, inclusive, o caminho do dinheiro. Ele pegou a caixa, disse que entregou a um enviado que levou a encomenda para a Bahia, para Gedel Vieira Lima. E, segundo Lúcio Funaro, o destino final era Michel Temer, com a intermediação do hoje ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Temer ontem se reuniu com ministros e deputados aliados e pediu que rebatam as acusações. Lúcio Funaro, o ex-operador financeiro do PMDB, acusou o presidente Michel Temer de ter recebido propina. Ele disse que Temer participava do esquema de arrecadações de valores ilícitos. Funaro afirmou ao Ministério Público que fez operação com, segundo ele, 3 operadores de Temer. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está preso, Gedel Vieira Lima, ex-ministro de Temer, também na prisão, e José Yunes, ex-assessor do presidente, que seria o principal deles. Yunes, segundo o delator, fazia o branqueamento das propinas para Temer através de sua incorporadora. Funaro cita uma transação de 2014, uma doação via Caixa 2 da Odebrecht. Funaro disse que foi buscar no escritório de Yunes em uma casa de Muro de Vidro, em São Paulo. O delator contou que o dinheiro foi entregue numa caixa, R$1 milhão, e que um enviado foi até a Bahia fazer a entrega para Gedel. Ele disse aos investigadores que o dinheiro era de Michel Temer e tinha sido acertado entre o próprio Temer e Eliseu Padilha, hoje ministro da Casa Civil. Funaro contou também que Michel Temer operou no Ministério da Agricultura em 2 ou 3 épocas diferentes. Wagner Rossi, que foi ministro da pasta, foi indicado por Temer. Funaro disse que Wagner tinha negócios junto à JBS e que Temer foi beneficiado. Que esses negócios envolviam, por exemplo, a facilitação nas inspeções,
na obtenção de licenças para exportação e a não fiscalização da JBS. Em outra operação, já em outra gestão da pasta que também beneficiou a JBS, Funaro contou de um repasse de 7 milhões de reais. 3 milhões ficaram com o então ministro Antônio Andrade, 1,5 milhão com Eduardo Cunha e que também receberam parte da propina Michel Temer e Henrique Eduardo Alves, outro ex-ministro de Temer. Funaro falou também de um outro episódio envolvendo o hoje ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, que ele conseguiu aprovar um financiamento para o antigo Grupo Bertin da área de infraestrutura em troca de propina, que foram liberados cerca de 300 milhões de reais do Fundo de Investimento do FGTS e que a Bertin pagou uma comissão de cerca de 4%. Em uma outra negociação, Funaro disse que procurou Eduardo Cunha para que ele conversasse com Moreira Franco para atender pedidos de outra empresa da antiga Bertin. E, segundo Funaro, Cunha respondeu: dando dinheiro, Moreira faz qualquer coisa. O delator Lúcio Funaro contou também que Michel Temer, para minimizar o risco de exposição de condutas ilícitas, tinha operadores diferentes para cada área de atuação. E Funaro deu detalhes das pressões que recebeu de gente do PMDB e da JBS para que não fizesse o acordo de delação premiada. E ele disse que no dia que a irmã dele foi presa, o governo entrou em pânico. Gedel Vieira Lima, segundo o delator, ligou diversas vezes para a mulher dele. Funaro disse na delação que foi justamente depois da prisão da irmã que ele decidiu fechar o acordo de colaboração. Gedel foi preso de novo na semana passada, depois da apreensão de 51 milhões de reais. A polícia encontrou as digitais dele nos pacotes de dinheiro. E só ontem ele foi afastado por 2 meses do cargo de primeiro secretário do PMDB. E as investigações desse caso do dinheiro foram encaminhadas ao Supremo porque o juiz da 10ª Vara de Brasília entendeu que há indícios da participação do irmão dele, Lúcio Vieira Lima, que é deputado. O presidente Michel Temer teve agenda cheia e na reunião com 19 ministros e líderes de partidos aliados na Câmara, pediu reação. Que vocês incentivem os nossos deputados, os nossos senadores, onde quer que estejam, né? E onde estejam também, para fazer um discurso de rebate. Porque muitas e muitas vezes eu vejo que a pessoa vai para um lugar, ouve uma coisa negativa e se aquieta, fica em silêncio. Não pode se aquietar. Aliás, se me permitem, vejam o nosso exemplo. Nós nos aquietamos. E nesse discurso de rebate, o Palácio do Planalto declarou que o delator não merece nenhuma credibilidade e inventa narrativas para escapar de condenações. Eliseu Padilha disse que não conhece Lúcio Funaro e que nunca tratou nenhum assunto com ele. Moreira Franco declarou que trata-se de um delator profissional que terá que provar nos autos as suas infâmias. A defesa de Yunes afirma que ele é advogado há mais de 50 anos e que sempre agiu dentro da legalidade. A defesa de Gedel Vieira Lima reafirmou que só vai prestar esclarecimentos em juízo. A defesa de Eduardo Cunha negou todas as acusações. A defesa de Henrique Eduardo Alves afirmou que há mais de 40 anos ele faz parte do PMDB e não de uma organização criminosa e que a inocência dele vai ser provada. Antônio Andrade declarou que os fatos são absolutamente falsos e que isso será efetivamente demonstrado no inquérito. A Caixa, que administra o Fundo de Investimento do FGTS, informou que está colaborando com os trabalhos e que suas operações obedecem às normas do Banco Central. Nós não conseguimos contato com o Grupo Bertin. Ana Paula, Chico. Tá bom. Obrigado, Juliana. São 7h46 e a gente traz para você uma notícia em primeira mão. A Polícia Federal está em ação agora em Brasília, fazendo buscas, neste momento, no apartamento do ministro Blairo Maggi. A Camila Bonfim está a postos em Brasília com informações. Bom dia, Camila. O que está acontecendo? Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Olha, exatamente o que você falou, os policiais federais estão neste momento buscando documentos e provas relacionadas à investigação que deriva da delação de Silval Barbosa, ex-governador de Mato Grosso. A Polícia Federal está no apartamento de Blairo Maggi, ministro da Agricultura, aqui em Brasília, fazendo essa busca e apreensão. Esse pedido de busca e apreensão partiu da Procuradoria-Geral da República, que está nessa investigação e com quem o Silval Barbosa, ex-governador de Mato Grosso, fechou a delação
premiada. Na delação, o ex-governador de Mato Grosso, que já foi vice de Blairo na gestão lá no estado, disse que Blairo Maggi comprou por R$3 milhões uma versão favorável do ex-secretário de Fazenda, Éder Moraes, em um depoimento. A explicação dele é a seguinte na delação, que já foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal, que Éder Moraes, esse ex-secretário de Fazenda, primeiro tinha colocado sob suspeita o Blairo Maggi em relação a irregularidades relacionadas em relação a essa questão da uma compra de uma vaga do Tribunal de Contas do Estado. A gente acabou de receber uma informação agora, por isso que até me enrolei aqui um pouco. A gente tem imagens da busca e apreensão da Polícia Federal neste momento, ao vivo, na casa do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Os policiais estão agindo aí, cumprindo aí uma determinação do Supremo, mas um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República nessa história que eu estava contando há pouco, que é a seguinte. Primeiro, esse ex-secretário de Fazenda disse que Blairo sabia de irregularidades na compra de uma vaga do Tribunal de Contas do Estado. E aí, segundo a delação de Silval Barbosa, Blairo Maggi teria pagado 3 milhões. Outros 3 milhões teriam sido pagos pelo próprio Silval Barbosa, que confessou isso na delação, para que esse ex-secretário de Fazenda, Éder Moraes, mudasse a versão do depoimento. E essa mudança, segundo Silval Barbosa, de fato aconteceu, assim como os pagamentos para que houvesse essa versão favorável. Portanto, são essas informações agora. A Polícia Federal está na casa do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, fazendo busca e apreensão de documentos. Chico, Ana. Obrigada, Camila. Informação, então, em primeira mão, trazida aí pela Camila Bonfim, direto de Brasília, de buscas no apartamento do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. A gente segue acompanhando e vai atualizando as notícias para você ao longo dessa edição do Bom Dia Brasil. Tinha operadores diferentes para cada área de atuação. E Funaro deu detalhes das pressões que recebeu de gente do PMDB e da JBS para que não fizesse o acordo de delação premiada. E ele disse que no dia que a irmã dele foi presa, o governo entrou em pânico. Gedel Vieira Lima, segundo o delator, ligou diversas vezes para a mulher dele. Funaro disse na delação que foi justamente depois da prisão da irmã que ele decidiu fechar o acordo de colaboração. Gedel foi preso de novo na semana passada, depois da apreensão de 51 milhões de reais. A polícia encontrou as digitais dele nos pacotes de dinheiro. E só ontem ele foi afastado por 2 meses do cargo de primeiro secretário do PMDB. E as investigações desse caso do dinheiro foram encaminhadas ao Supremo porque o juiz da 10ª Vara de Brasília entendeu que há indícios da participação do irmão dele, Lúcio Vieira Lima, que é deputado. O presidente Michel Temer teve agenda cheia e na reunião com 19 ministros e líderes de partidos aliados na Câmara, pediu reação. Que vocês incentivem os nossos deputados, os nossos senadores, onde quer que estejam, né? E onde estejam também, para fazer um discurso de rebate. Porque muitas vezes eu vejo que a pessoa vai para um lugar, ouve uma coisa negativa e se aquieta, fica em silêncio. Não pode se aquietar. Aliás, se me permitem, vejam o nosso exemplo. Processo, né? O processo que estava em pauta, que é o mesmo de ontem, mas pelo que se dispôs a dizer nas demais ações. E como vimos, Lula contra-atacou, afirmando que Palocci deveria assumir seus erros e não envolver os outros, né? Lula se queixa de que os outros o envolvem e nunca querem assumir seus próprios ilícitos. Talvez um momento de mais tensão tenha sido quando o réu quis discutir com o juiz Sérgio Moro sua condenação anterior pelo triplex. Aí Moro não alimentou a discussão e lembrou que o recurso de Lula está no Tribunal Regional. Foi um dia em que, como salientou a presidente Carmen Lúcia, as instituições mostraram que estão funcionando. Aliás, ouvimos há pouco a ministra afirmar que nas instituições, né, Justiça, Ministério Público, podem mudar os nomes, mas não mudam os rumos. Ana e Chico? É o que esperamos. Obrigada, viu, Alexandre? Até mais. E falando mais agora do que pesa contra o presidente Michel Temer, o doleiro Lúcio Funaro contou em detalhes como pagou R$1 milhão de reais em propina. Ele pegou esse dinheiro numa caixa e era destinado a Michel Temer. E Juliana Funaro contou também que Temer tinha vários assessores para repartir a propina. Ana, o Funaro foi bem didático, sabe? Ele explicou, inclusive, o caminho do dinheiro. Ele pegou a caixa, disse que entregou a um enviado que levou a encomenda para a Bahia, para Gedel Vieira Lima. E, segundo Lúcio Funaro, o destino final era... Que foi ministro da pasta, foi indicado por Temer.
Funaro disse que Wagner tinha negócios junto à JBS e que Temer foi beneficiado. Que esses negócios envolviam, por exemplo, a facilitação nas inspeções, na obtenção de licenças para exportação e a não fiscalização da JBS. Em outra operação, já em outra gestão da pasta que também beneficiou a JBS, Funaro contou de um repasse de 7 milhões de reais. 3 milhões ficaram com o então ministro Antônio Andrade, 1,5 milhão com Eduardo Cunha e que também receberam parte da propina Michel Temer e Henrique Eduardo Alves, outro ex-ministro de Temer. Funaro falou também de um outro episódio envolvendo o hoje ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, que ele conseguiu aprovar um financiamento para o antigo Grupo Bertin da área de infraestrutura em troca de propina, que foram liberados cerca de 300 milhões de reais do Fundo de Investimento do FGTS e que a Bertin pagou uma comissão de cerca de 4%. Em uma outra negociação, Funaro disse que procurou Eduardo Cunha para que ele conversasse com Moreira Franco para atender pedidos de outra empresa da antiga Bertin. E, segundo Funaro, Cunha respondeu: dando dinheiro, Moreira faz qualquer coisa. O delator Lúcio Funaro contou também que Michel Temer, para minimizar o risco de exposição de condutas ilícitas... E você tem visto tanto o ex-presidente Lula quanto o presidente Michel Temer reclamam de perseguição. Os dois querem desqualificar o autor das denúncias, os autores. Vamos falar com o Alexandre Garcia em Brasília, porque os argumentos não convenceram o Supremo, no caso do Temer, né? E ele já se prepara para enfrentar a segunda denúncia, como a gente viu, deve chegar hoje, né, Alexandre? Bom dia para você. É isso. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana, né? A alegação de suspeição por parte do presidente Temer perdeu, como era óbvio, né? Como lembrou o decano, o ministro Celso de Mello, dizer que o Ministério Público tem que ser isento é como dizer que a defesa tem que ser isenta. Ora, quem tem que ser isento é o juiz. A defesa defende e o Ministério Público acusa. Aí deu 9-0. Né? E o que provocou essa questão toda, um dos motivos, é um uso que está se espalhando por aí, né? O linguajar fora dos autos, como lembrou ontem o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp. Já na primeira instância, em Curitiba, um ex-presidente da República já condenado depois, de novo, em outro processo. O ex-presidente, desta vez, chegou com mais peso emocional sobre ele, né, com um linguajar mais tenso. Né? É que, além da condenação no caso do triplex, o depoimento da semana passada de seu ministro da Fazenda, Antônio Palocci, teve um peso enorme. Né? Então, tensão aí não apenas pelo que disse Palocci. Michel Temer, com a intermediação do hoje ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Temer ontem se reuniu com ministros e deputados aliados e pediu que rebatam as acusações. Lúcio Funaro, o ex-operador financeiro do PMDB, acusou o presidente Michel Temer de ter recebido propina. Ele disse que Temer participava do esquema de arrecadações de valores ilícitos. Funaro afirmou ao Ministério Público que fez operação com, segundo ele, 3 operadores de Temer. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está preso, Gedel Vieira Lima, ex-ministro de Temer, também na prisão, e José Yunes, ex-assessor do presidente, que seria o principal deles. Yunes, segundo o delator, fazia o branqueamento das propinas para Temer através de sua incorporadora. Funaro cita uma transação de 2014, uma doação via Caixa 2 da Odebrecht. Funaro disse que foi buscar no escritório de Yunes, em uma casa de muro de vidro em São Paulo. O delator contou que o dinheiro foi entregue numa caixa, R$1 milhão, e que um enviado foi até a Bahia fazer a entrega para Gedel. Ele disse aos investigadores que o dinheiro era de Michel Temer e tinha sido acertado entre o próprio Temer e Eliseu Padilha, hoje ministro da Casa Civil. Funaro contou também que Michel Temer operou no Ministério da Agricultura em 2 ou 3 épocas diferentes. Wagner Rossi